Bom, pessoal, no caso aqui, a água, ela então vai interagir com as moléculas e ela é capaz então de se inserir aqui, ó. Olha só, né? Aqui também. O oxigênio da molécula se liga ao hidrogênio daqui da sacarose e o hidrogênio com o oxigênio da outra sacarose. O que a gente percebe então? Que para haver a dissolução de duas substâncias, é necessário que a ligação que existe entre as moléculas do soluto, elas passem então a deixar de interagir só entre si e as moléculas do solvente também passem a interagir com elas, né? Deixa eu explicar melhor para você. As moléculas do soluto antes interagiam só entre si. Agora elas vão interagir também com as moléculas do solvente, no caso aqui a água, tá bom? Se não houver essa interação entre soluto e solvente, não vai haver dissolução, tá bom? Vamos ver aqui na animação para você entender melhor. Observa aqui a tela do computador. Bom, essas partículas aqui estão representando a água, tá ok? As bolinhas brancas o hidrogênio, a bolinha vermelha o oxigênio. E aqui está representando a sacarose. Duas moléculas de sacarose ligadas. Olha o que acontece quando eu coloco as duas dentro aqui da nossa água. Olha o que acontece. Veja que separou as duas aqui, tá certo? Separou as duas e agora, antes elas só interagiam entre si, agora elas estão interagindo também com as moléculas da água, ok? Volta aqui para o papel. Vamos entender agora a dissolução do sal de cozinha, cloreto de sódio. No caso do sal de cozinha, acontece o seguinte. Você tem o sódio e o cloro. Vocês devem lembrar lá do primeiro ano que o sódio ele perde um elétron para o cloro e aí o sódio fica com carga positiva e o cloro fica com carga negativa. E estabelecem uma atração entre si, uma ligação chamada ligação iônica. Não há compartilhamento de elétrons aqui, é uma ligação iônica. Bom, gente, acontece que se a gente for analisar a estrutura do sal, você vai ver um retículo cristalino. Tem pessoas que acham que é um átomo de sódio para um átomo de cloro apenas. Na verdade, são vários sódios e vários cloros. Aqui eu estou representando o sódio pelas bolinhas verdes e o cloro pelas bolinhas roxas. São vários e eles formam então um retículo. A gente chama de retículo cristalino ou iônico, tá? Acontece que quando você coloca isso aqui na água, olha o que a água vai fazer. Vai fazer uma solvatação. Professor, o que é isso? As bolinhas verdes, né, os átomos de sódio, o oxigênio da água vai atrair essa bolinha verde e várias moléculas de água vão então rodear o átomo de sódio, tá? Porque o átomo de sódio tem carga o quê? Positiva, é o polo positivo. E o oxigênio da água é o polo negativo. Positivo com negativo se atrai. Já no caso do cloro, ele tem uma carga negativa, né? O cloreto. Repara que o desenho ficou diferente, ó. Quem é que está voltado em direção à partícula negativa? Os átomos de hidrogênio da água. Tá certo? E aí, olha o que acontece então. Veja que antes as partículas estavam todas juntas. Agora elas estão separadas. Por quê? Porque a água separou elas. Tá bom? Então, esse processo das moléculas de água circularem aqui, os íons, né, as partículas que antes formavam o sal, o retículo cristalino do sal,
ela é chamada solvatação. E o processo de separação desses íons é chamado de dissociação. Eu posso representar aqui, ó, por essa equação aqui, NaCl sólido, quando colocado em água, vai formar Na aquoso mais Cl- aquoso. Aqui quer dizer que está dissolvido em água, tá certo? Bom, essa ligação aqui, então, gente, é chamada de íon dipolo. Por que íon dipolo? A água, a gente já viu hoje que ela é um dipolo. Ela tem polo negativo e polo positivo. E o sal é formado de íons. Então você vai ter um íon ligado a um dipolo. Mas, professor, o senhor disse que a água forma ligação de hidrogênio? Sim, a água forma ligação de hidrogênio, mas ela é um dipolo, porque a palavra dipolo quer dizer que tem dois polos, tá bom? Então a ligação fica íon dipolo, porque o sal não é capaz de fazer ligação de hidrogênio com a água, tá bom? Ok? Vamos ver aqui então na nossa animação aqui. Vamos pegando aqui, então, o nosso retículo do sal e vamos ver o que acontece quando a gente coloca na água. Vou soltar aqui, ó. Observa, então, que a água separou o sódio do cloro, ok? Bom, vamos voltar aqui para o papel. Agora, antes de prosseguir, faltou explicar para vocês o seguinte. Como é que a água faz para dissolver compostos apolares como gás oxigênio e gás carbônico? É fácil. A gente viu que o gás oxigênio é uma molécula apolar. Bom, quando você coloca ele na água, a água vai induzir o gás oxigênio a formar um dipolo elétrico. Então vai formar um dipolo induzido no gás oxigênio. A mesma coisa com o gás carbônico, tá bom? Então esse é o segredo, como é que a água dissolve dois compostos apolares como o gás oxigênio e o gás carbônico. Tá? Vamos prosseguir aqui. Como é que a água dissolve o ácido clorídrico? Bom, nesse caso, gente, o ácido clorídrico a gente já viu que ele é um dipolo. Quando você coloca o ácido clorídrico na água, aí, olha só o que é que vai acontecer. O oxigênio é tão eletronegativo, mas tão eletronegativo, que ele consegue separar o hidrogênio do cloro. Não todas as moléculas, mas uma boa parte das moléculas de HCl, o hidrogênio se separa do cloro e se liga com o oxigênio da água, formando um composto chamado H3O+, que é o cátion hidrônio. Cátion hidrônio. Tá certo? E o cloreto, a gente já viu o que é que acontece, né? A solvatação. Aí, esse processo aqui, diferente do anterior, ele produziu íons. Os íons não existiam antes, antes era uma molécula. Vejam que antes você tinha moléculas. Agora você tem íons que foram produzidos pela reação com a água. Isso é uma reação química. Então, nesse caso aqui, não houve uma dissociação, houve uma ionização, ok? Ionização, tá? Bom, agora eu falei na parte 1 sobre o etanol, que ele tanto se dissolve na água quanto na gasolina. Como é que pode uma substância se dissolver numa solução, um soluto se dissolver tanto num solvente polar quanto num solvente apolar? A resposta para isso é que o álcool, o etanol, que é o álcool que tem nas bebidas alcoólicas, tem no hospital, tem no posto, esse que a gente passa na mão, né? O álcool 70 tem ele, é uma substância anfipática. Professor, o que significa essa palavra, anfipática?
Anfipática quer dizer que ela tem uma estrutura, na mesma molécula tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar do etanol, aqui é a estrutura do etanol. Ele é formado por essa estrutura aqui, ó, C2H6O. Essa parte aqui, ó, chamada de hidroxila, ela interage com a água, faz ligação de hidrogênio com a água. Ela, portanto, é hidrofílica. Já essa parte aqui, derivada dos hidrocarbonetos, assunto lá do terceiro ano, ela é apolar, porque todos os hidrocarbonetos são apolares e, portanto, é hidrofóbica. O que significa essas palavras? Hidrofílica, hidro quer dizer água e fílica vem de filio, quer dizer afinidade, amizade com a água. E hidrofóbica, fóbica vem de fobia, aversão de água. Tá? Se você quiser xingar alguém de forma nerd, né, um xingamento nerd, uma pessoa que não gosta de tomar banho, você pode dizer que ele é hidrofóbico. É um xingamento nerd aí. Hidrofóbico quer dizer, então, que a pessoa não gosta de água, tá bom? Eu conheço algumas pessoas assim, hidrofóbicas. Tá certo, gente? Então aí você nunca mais esquece, tá bom? Xinga aquela pessoa lá que não gosta de tomar banho, você diz seu hidrofóbico. Aí ele não vai saber nada, mas você vai dar risada. Bom, agora que a gente já sabe que tem substâncias que tem uma parte polar e uma parte apolar, vamos entender, por exemplo, o sabão. Como é que o sabão tira a gordura do prato? O sabão ele tem uma parte bem grande aqui, ó, apolar, como a gente acabou de ver. E tem uma parte pequenininha aqui na extremidade polar. Eu posso representar aqui essa parte apolar por um zigue-zague. Cada ponta a gente já viu que é um carbono. E essa parte aqui eu posso representar por uma bolinha, tá? Acontece que quando você pega a gordura e coloca água nela, a água não consegue tirar a gordura. Mas quando você passa sabão ou detergente, o que é que vai acontecer? A cauda do sabão, essa parte aqui, é apolar, ela interage com a gordura, que também é o quê? Apolar. E já a cabeça aqui do sabão, a extremidade, que é polar, vai ficar para fora. Veja que várias estruturas, várias moléculas de sabão vão entrar aqui, né? Na verdade, o sabão é um sal, não é uma molécula. Várias estruturas aqui vão entrar dessa forma, espetando a gordura aqui. E aí, quando você colocar a água, abrir a torneira, a água vai interagir então com essa cabeça aqui do sabão, levando a gordura embora, tá bom? E aí, no vídeo anterior, na parte 1, eu fiz uma pergunta. Como é que a água e o óleo podem estar juntos na maionese se eles são immiscíveis? O óleo é apolar e a água é polar. A resposta para isso está na gema do ovo. Pois é, na receita da maionese, você pode ver na internet aí uma receita de maionese, vai gema de ovo. Acontece que a gema de ovo tem uma proteína anfipática, tá? Tem uma proteína anfipática. Então essa proteína é a lecitina, tá? Não se preocupe em decorar o nome dela não. Essa proteína tem na gema do ovo, ela vai fazer a ponte entre a água do suco de limão, que na receita leva suco de limão ou vinagre, e o óleo, tá bom? Então ela vai fazer mais ou menos o que o sabão fez aqui com a gordura para a água levar ela embora. Aí, essa proteína vai então permitir que a água e o óleo fiquem ali interagindo. Agora, cuidado, você vê a maionese assim e pensa que ela é uma solução, mas na verdade a maionese não é uma solução. Ela é um colóide. A gente viu na primeira aula, tá? Que os colóides, as partículas dos colóides são bem maiores que as partículas das soluções.
tá certo? As partículas do disperso são maiores que as partículas das soluções, então não confunda, maionese não é uma solução. Embora você olhe e pareça assim aos seus olhos que ela tem um aspecto homogêneo, no microscópio dá para perceber, tá bom? No ultramicroscópio, que ela não é uma solução, tá bom? Ela é um coloide. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá bom? Até a próxima e um abraço.